gravação foi iniciada. É isso aí. Joia. Então, eu vou recomeçar. A aula de hoje da supervisão de estágio, eu gostaria de tratar um pouquinho com vocês a questão da relação profissional e a intersetorialidade no estágio, que eu acredito que seja importante, porque vocês estarão num ambiente de trabalho, vocês vão construir relações profissionais e vão precisar, aprender como articular a comunicação entre os profissionais da equipe desse serviço com outros serviços, né. Então, no caso, caso vocês tenham dúvidas com relação a essa questão, eu apresento aqui um conteúdo e vocês aproveitam para a gente poder, fazer uma conversa a respeito desse tema. Então, só retomando, como se fosse uma introdução, né, de cada supervisão, aqui, para poder vocês entenderem a importância da supervisão de estágio, porque ela vai além de uma atividade técnica, ela é um espaço pedagógico essencial para a formação profissional crítica de vocês, e também, esse processo enquanto prática e teoria, e também a relação das dúvidas que vocês trazem, a discussão a respeito do cotidiano do estágio de vocês, esse processo, ele permite que vocês compreendam melhor como funciona cada serviço e também possa compreender melhor como será a intervenção da realidade social que vocês estão trabalhando e que vocês estão analisando, né, de maneira, fundamentada e ética. Então, sempre lembrando, né, que a nossa referência de supervisão de estágio é a professora Alzira Leugói, daquele livro que eu já mostrei para vocês no primeiro encontro, e ele é a nossa base, né, de toda a supervisão. Então, inclusive, eu indico que vocês tenham esse livro, porque quando vocês se formarem, vocês poderão ser supervisoras e supervisores de estágio no serviço que vocês vão trabalhar, certo? Então, é importante da gente, trazer esse tema, né, que seria a relação profissional-usuário, com uma postura ética, com a função de uma escuta qualificada e com um compromisso de que nós temos, um compromisso ético, no sentido de que a gente tem uma regulamentação profissional que nos respalda com relação aos nossos deveres, no atendimento com esses usuários, com essas famílias. Então, a gente tem esse compromisso profissional, através da nossa legislação, de que durante o estágio vocês, enquanto estudantes, devem observar e vivenciar como o profissional, o assistente social, se relaciona com os usuários dos serviços. Então, como é esse atendimento, esse combinado do atendimento principalmente, e a comunicação, a linguagem, que é importante de vocês observarem. Então, esse vínculo profissional-usuário, que ele é construído atendimento por atendimento, é orientado pelo nosso Código de Ética Profissional e que prioriza um respeito à dignidade, à autonomia, à singularidade e aos direitos dessas pessoas atendidas. Então, é muito importante de vocês observarem como que o assistente social trata essa pessoa no sentido de chamá-lo sempre pelo nome, né, de personalizar esse atendimento, de fazer combinados com essa pessoa, no sentido de orientar como será o processo desse atendimento para que a pessoa ela não fique perdida e nem surpresas com as perguntas que vocês irão fazer durante o atendimento, né? Vou colocar vocês, porque vocês vão acompanhar esse atendimento e indiretamente vocês vão participar desse atendimento, certo? Então, as orientações iniciais de uma entrevista, de um atendimento, seja no CRAS,
seja no CREAS ou até mesmo no sistema de saúde ou no judiciário, ele tem que ter, vamos dizer, pactuações ou combinados com essa pessoa que será atendida, como, por exemplo, a duração desse atendimento, né? Se vocês colocarem uma média, que o atendimento será uma média de 30 minutos a 40 minutos, ou até um pouco menos, para que essa pessoa ela se organize para estar lá, né? Pode ser que dure mais, por exemplo, um atendimento em grupo. Esse atendimento ele pode durar um pouco mais de 1 hora. Então, é importante que vocês ofereçam, né, qual que é a duração desse atendimento. Também sobre o que será tratado, né? É muito importante que vocês orientem e ofertem informações a respeito do que será tratado, né? Para que a pessoa realmente ela compreenda o motivo dela estar lá no serviço. Então, se vai ser uma situação de violência que vai ser tratada, por mais que a gente tenha aquele cuidado, né, para que a pessoa não se assuste, para que ela não fique também apreensiva com relação ao conteúdo que nós vamos tratar, é importante que vocês informem o motivo dela estar lá. Por exemplo, ela está numa unidade básica de saúde, né? Eh, e nessa unidade básica de saúde, você pode observar como uma assistente social acolhe uma mulher vítima de violência doméstica. Então, é importante que a mulher saiba que vai ser tratada a situação de violência que ela está lá. Inclusive, é a partir dela que nós vamos compreender a demanda que ela necessita para poder apresentar um tipo de orientação, uma resolução, um encaminhamento, um diálogo, uma compreensão, sempre partir também da demanda dessa pessoa que buscou o atendimento naquele serviço. Então, é importante que a gente compreenda a narrativa dela, sem revitimizar, né, as situações que ela passou. Então, o que que seria isso? De você, primeiro, né, colocar para ela que a gente vai tratar de uma situação da família dela, que aconteceu no ambiente doméstico, em determinado período, e sempre observar, né, como que era essa dinâmica, da relação dela com essa pessoa. Por se tratar de uma violência doméstica, a gente sabe que o princípio, jurídico de uma situação de violência doméstica seria a relação afetiva, né, que essa mulher vivenciava num ambiente doméstico para que possa ser realmente nomeado como uma violência doméstica, porque se for um outro tipo de violência física, psicológica, em que essa mulher não tinha uma relação afetiva direta com essa pessoa, então cabe uma outra análise, certo? Que não seria mais a doméstica, seria uma violência, um tipo de violência física a ser tratada no ambiente criminal, por exemplo, porque não existe essa relação afetiva com essa pessoa. Então, o princípio jurídico partiria dessa maneira. E é importante de vocês colocarem que essa orientação vai partir desse princípio, certo? E também outras pactuações que vocês podem fazer. Por exemplo, essa mulher, ela pode estar acompanhada dos seus filhos. Então, as crianças têm alguma pessoa para poder ficar com essas crianças enquanto essa mulher é atendida, né? É possível de um outro profissional te apoiar, ou até mesmo você, enquanto estagiária ou estagiário, de acompanhar essas crianças para que elas possam ter algum tipo de acolhimento, ou numa salinha à parte, ou até mesmo na sala de espera, numa brinquedoteca do serviço que tenha disponível para que essas crianças elas possam estar seguras
enquanto essa mulher é atendida, né. Numa unidade básica de saúde, é mais difícil de ter esses espaços. Então, se for possível, né, de uma outra salinha, dessas crianças ficarem, sob o acompanhamento, por exemplo, de um agente comunitário de saúde, para que essa mulher ela possa se sentir confortável e ela possa realmente, apresentar a demanda dela, né. E a outra questão, né, da revitimização, por exemplo. A revitimização, ela acontece muito porque há uma falta de articulação com a rede, para que essa mulher ela não conte a mesma história em todos os serviços, e isso faça com que ela, desconfie ou até mesmo perca a credibilidade com relação aos serviços que ela passou. Então, a compreensão da narrativa dela é importante, do que ela vai trazer da história de vida dela, o que ela vai trazer do cotidiano dela, é isso que significa a narrativa, sem revitimizar, ou seja, que vocês tenham uma escuta qualificada para que vocês possam passar essa mesma narrativa para os outros serviços, a fim de fazer um planejamento de atendimento a essa mulher, certo? Então, essas pactuações iniciais no, atendimento ou mesmo numa entrevista, são cruciais, né, são super, fundamentais para que vocês tenham, um certo, vamos dizer assim, sucesso, né, no atendimento de vocês. E com isso, vocês podem fazer orientação de que vocês vão fazer algumas perguntas com relação ao cotidiano dela e até mesmo o que que ela planeja, o que que ela deseja para o futuro, porque muitas vezes uma mulher vítima de violência doméstica, ela vem buscar por socorro, por ajuda, numa unidade básica de saúde, e ela pretende até mesmo, futuramente se divorciar dessa pessoa, ou ela pretende ter um abrigo temporário, então é importante que vocês conheçam essa rede para garantir essa proteção, certo? E pode ser que essa mulher, ela vá até uma unidade básica de saúde simplesmente para poder fazer um atendimento, por exemplo, de uma pesagem dos seus filhos por conta da condicionalidade do Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido, e ela acabe, passando por um atendimento com vocês, porque ela sentiu necessidade naquele momento de apresentar a situação de violência que ela vivencia, mas ela não tem a intenção de, denunciar o agressor naquele momento, então cabe a você fazer essa orientação e deixar, essa orientação aberta para que ela possa retornar e assim ela ter essa relação profissional usuário com você, para que ela possa ter confiança em você, no sentido de que ela, pode receber as devidas orientações, de que ela vai ter uma continuidade naquele atendimento. Isso pode acontecer, num centro de referência da assistência social, isso pode acontecer até mesmo, numa escola, né, que agora nós temos assistentes sociais, regulamentados para trabalhar nas escolas, e essas, mães e mulheres e genitoras, né, enfim, o termo que vocês entenderem que seja mais adequado para aquele serviço, elas podem buscar o acolhimento de vocês naquele momento, né. E assim vocês fazerem, demonstrarem para ela, ao final do atendimento, de que vocês têm um compromisso profissional e que ela pode retornar a qualquer momento para poder, receber a ajuda, né, receber a orientação de vocês, certo? Então esse é um ponto muito importante
da nossa prática profissional, que muitas vezes se perde no atendimento, né, devido à sobrecarga de trabalho, são diversas situações administrativas, ainda mais hoje em dia, né, no CRES, no CREAS, aliás, e no CRAS, tem muito trabalho administrativo, né, muito sistema para poder ser alimentado por conta do SUAS, e aí a gente acaba se perdendo nessa questão do atendimento ao usuário em si. Então, é importante que vocês não percam essa construção de um diálogo mesmo, né? Uma escuta qualificada e um diálogo que essa pessoa terá uma orientação profissional dos direitos dela a respeito do serviço em que vocês estão. E assim, também outro ponto importante é que assim, ao mesmo tempo que vocês fazem essa orientação, para também vocês não se sentirem, culpadas ou, muito menos impotentes, né, diante, de alguns serviços que não oferecem o mesmo acolhimento que vocês oferecem, né. Então isso, eh seria importante de vocês não sentirem, né, que isso é natural. A gente tem uma certa angústia na nossa profissão, porque a gente depende muito de outros serviços e de outras pessoas. Mas o importante é vocês compreenderem que aquela orientação, com certeza ela terá, né, algum fruto ou até mesmo alguma, condição que vai gerar uma confiança dessa pessoa para com você naquele atendimento, e isso já potencializa muito a sua escuta e a sua dimensão profissional, certo? Um outro ponto também que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a equipe interdisciplinar, né? Esse diálogo entre os saberes e as práticas profissionais, ele precisa acontecer, né. Nós não trabalhamos sozinhas enquanto assistentes sociais, muitas vezes nós estamos acompanhadas de psicólogos e psicólogas, né, na equipe de referência. Todo serviço, vocês podem observar que todo serviço existe uma equipe mínima, uma equipe de referência, que a gente fala, né? Ou equipe mínima, ou equipe de referência, ou equipe básica, enfim, cada lugar aí tem o seu termo que é adaptado ali pela própria equipe ou até mesmo pelo serviço. Mas se a gente pegar pela NOB-RH, né, da Política Nacional de Assistência Social, vamos ver muitas vezes que a equipe interdisciplinar é considerada como equipe de referência, né. Então, geralmente essa equipe de referência, ela traduz o que aquela família necessita, de resolução, de análise, de avaliação para determinadas demandas naquele serviço, a depender da política pública que aquele serviço está vinculado. Então, o que que é importante de vocês, eh, oportunizarem ali naquele, ambiente de trabalho? De aprender como o serviço social se insere nessas equipes interdisciplinares. Então, essas equipes, elas são compostas por diversos profissionais de diversas áreas, como, por exemplo, uma equipe da região, norte do país, como por exemplo Manaus, né, a gente pode pegar Manaus, que seria assim um exemplo bem interessante, nós vamos ver que nessa equipe interdisciplinar tem assistente social, tem antropólogo, tem pedagogo, tem economista, né, porque aquela região, aquela realidade social apresenta peculiaridades, né, singularidades que necessitam desses profissionais para poder
trabalhar com populações específicas, né, como, os povos indígenas, como as populações ribeirinhas, né, em outros estados e outras regiões, nós podemos observar, né, que existem, os povos quilombolas, então existe essa peculiaridade das equipes de referência. Aqui em São Paulo, a gente pode observar que tem um advogado na equipe de referência do CREAS, por exemplo. Então, a equipe é composta por um assistente social, um psicólogo e um advogado, né? Entre outros, profissionais, como, por exemplo, os educadores, né? Os oficineiros também. Então, essa equipe varia muito de acordo com o estado, com o município também e com o serviço. Numa unidade de saúde, por exemplo, o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que é uma unidade de saúde que atende situações, né, e usuários e famílias relacionadas à questão da saúde mental. Nós podemos observar que a equipe é gigantesca, né? É uma equipe que é composta por psicólogos, por assistentes sociais, psiquiatras, terapeuta ocupacional, depende até, né? Alguns CAPs têm convênio, né, com dentistas, enfim. Então, depende muito do CAPS que vocês vão trabalhar. O CAPS AD tem eh, equipes interdisciplinares mais compostas por assistentes sociais que trabalham com as famílias desses usuários, né? E muitas vezes terapeutas ocupacionais que acompanham também esses grupos. Então, depende muito do serviço que vocês estão. E nesse caso, considerando essa equipe interdisciplinar, é importante a gente observar como esses saberes eles se complementam e até mesmo como eles trabalham tanto de uma forma homogênea em alguns momentos, como um distanciamento, mas ao mesmo tempo esse conteúdo ele se complementa, né? Então, por exemplo, um psicólogo, ele pode apresentar mais a dimensão subjetiva daquela pessoa e um assistente social vai trabalhar mais a dimensão objetiva. O que seria isso, né? A dimensão subjetiva envolve a questão do sentimento, dos conflitos internos daquela pessoa, como ela reage a determinadas situações de violência, que é diferente de uma outra pessoa, né? A reação de cada pessoa é singular para determinadas situações de violência. Já no serviço social, nós vamos avaliar como essa realidade impacta nessas reações, né? É como se fosse de fora para dentro o serviço social e a psicologia de dentro para fora. Então, a gente pode fazer, associar dessa maneira. Então, o serviço social vai apresentar situações de risco que podem ocasionar, né, ou trazer prejuízos sociais que podem provocar situações de violência, né, como, por exemplo, uma condição de trabalho. Né, se a pessoa está numa condição intensificada de trabalho, por exemplo, ela trabalha de 16 a 18 horas por dia, isso vai ocasionar reações nela, né, de exaustão, de agressividade, de irritabilidade. As pessoas elas ficam mais intolerantes em uma condição de trabalho que seria até análoga a uma questão de escravidão, vamos dizer assim, né? Então, essas situações, elas impactam diretamente nas relações sociais dessas pessoas. Então,
Vocês conseguem observar, assim, o quanto isso se complementa e por isso que é legal, assim, é muito positivo de vocês observarem isso, porque aí vocês vão começar a refletir também sobre os limites e as possibilidades dessa atuação em equipe, né. Então, por exemplo, no judiciário, nós temos uma limitação com relação à análise dessas relações familiares. Então, a psicologia, ela consegue avançar muito mais, numa relação familiar, porque ela traz uma dimensão subjetiva mais em destaque, né, porque quando a pessoa ela busca o judiciário, significa que ela não conseguiu, se organizar a partir de uma situação de conflito que ela vivenciou. Então, o judiciário está ali para a resolução de conflitos e para determinadas situações de violências extremas em que o Estado tem o direito de intervir sobre essas situações de violência, certo? E aí, nesse caso, essa situação de conflito, ela vai apresentar mais essas reações internas do que as reações externas, mas uma não anula a outra. Significa que em determinada equipe, um saber ele vai se destacar mais, né? Mas não significa que isso vai subestimar ou até mesmo anular o saber do serviço social, porque também envolve dimensões sociais, relações sociais com as instituições, né, como, por exemplo, com as escolas, com o próprio judiciário e outras instituições que estão envolvidas em direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que é o que mais a gente trabalha. Então, outro exemplo que nós podemos observar aqui seria em uma escola, você, enquanto estagiária ou estagiário, participa de uma reunião com um pedagogo, um psicólogo e uma diretora para poder discutir estratégias de acolhimento dos adolescentes, né? Não só de um adolescente, mas também dos diversos adolescentes, como, por exemplo, a questão da evasão escolar, que acontece muito no nono ano, no ensino médio, porque esse adolescente muitas vezes precisa trabalhar para poder contribuir com o orçamento daquela família, e por conta disso ele não tem mais condições, ele não apresenta mais significados, inclusive, de permanecer na escola. Ele não enxerga que a escola, a educação, vai ser uma forma dele alcançar os objetivos de vida dele naquele momento. Então, é importante a contribuição do serviço social para poder pensar a relação com essa família, para poder pensar redes de proteção, políticas públicas que possam contribuir com a permanência desse adolescente na escola, né? Principalmente a rede de proteção, no sentido não só assim punitivo, né? Muitas vezes a gente pensa o conselho tutelar como uma forma de obrigar esse adolescente a permanecer na escola, mas também uma forma de trazer uma rede de apoio, né, para esse adolescente. Como, por exemplo, muitas vezes esse adolescente ele pode trabalhar muito distante da escola em que ele está matriculado, pelo fato da escola estar no território que ele mora. Então, a gente poderia encontrar uma rede de apoio para esse adolescente, como, por exemplo, um familiar que mora mais próximo do trabalho dele. Talvez a gente possa transferir a matrícula desse adolescente para que esse familiar fique responsável pelo acompanhamento educacional desse adolescente, como uma rede de apoio, ou uma política pública desse adolescente participar, por exemplo, do programa Jovem Aprendiz.
que seria um programa que faz parte da política pública, né? É um programa que é pertencente a uma política pública. Então, o programa Jovem Aprendiz faz com que esse adolescente ele trabalhe, na verdade é estagie, né? Porque o adolescente ele não trabalha, mas ele realize o estágio numa carga horária mínima e que contribua, né, com a carga horária escolar. Então, por isso que é importante do adolescente ele sempre estar vinculado ao programa Jovem Aprendiz. O que a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Muitos adolescentes ainda trabalham em outros serviços, outros locais, e isso vai fazer com que a gente acione um outro programa que seria o PET, né? O PET é o programa que atende, né, a questão do trabalho infantil e não só infantil, né? O trabalho infantil envolve também situações em que adolescentes estão fora do programa Jovem Aprendiz, né? Porque qual que é o princípio do programa Jovem Aprendiz? É que ele, ao mesmo tempo em que ele está aprendendo um ofício, ele é remunerado por isso numa carga horária mínima. Se ele está em um outro tipo de trabalho em que o Estatuto da Criança e Adolescente eh, entenda como inadequado, né? Como, por exemplo, trabalhar em bares, em comércios que não estão cadastrados no programa Jovem Aprendiz, isso já dá como um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho infantil, um trabalho inadequado para aquele jovem, né? Para aquele adolescente. Certo? Deu para entender? Então, essa seria uma parte que eu gostaria de trabalhar com vocês. E aí, o trabalho intersetorial, o que a gente pode fazer com esse trabalho intersetorial, no sentido de entender quais são as conexões entre as políticas públicas, porque uma demanda social, ela atravessa diversas políticas públicas, né? Só o fato de ter apresentado esse exemplo do adolescente, vocês já compreendem que atravessa, por exemplo, a política pública de educação, de assistência social, a política pública relacionada ao próprio trabalho, né? A justiça do trabalho, que seria uma política judiciária, que está, que engloba a justiça do trabalho e também pode até incluir a política de saúde nesse caso. Então, o objetivo, né, de vocês compreenderem a conexão entre as políticas públicas seria de entender o lugar de cada instituição no sistema de proteção social, identificar essas falhas, essas lacunas, né, nos serviços públicos e produzir encaminhamentos fundamentados, né, que eles sejam por escrito, com a história de vida da pessoa, ou que vocês possam ligar, né? Hoje em dia, a maioria dos serviços tem o WhatsApp que possa fazer, né, até mesmo uma videochamada, uma ligação para o profissional, para que vocês possam discutir esse caso. Não é legal de vocês mandarem encaminhamentos por escrito pelo WhatsApp, porque isso pode vazar, pode dar algum problema para vocês na questão do sigilo, mas entrar em contato, por exemplo, para que vocês possam combinar uma visita conjunta, né? Uma visita domiciliar conjunta, uma visita institucional conjunta. Por exemplo, o CRAS pode combinar, articular com o CAPS para poder fazer a busca ativa daquela família, daquele usuário que não está comparecendo no tratamento do CAPS, muito menos nos atendimentos do CRAS. Então, vocês podem combinar, né? Até mesmo planejar o que vocês vão entrevistar, qual que é o conteúdo, as orientações daquelas
pactuações iniciais que eu expliquei para vocês. Então, dá para fazer uma série de atividades em conjunto para que essa família ela não seja revitimizada pelo próprio serviço, né, pela própria instituição, porque senão isso pode acabar gerando uma violência institucional, né, que é a violação de direitos, até mesmo, da privação, né, daquela família, da casa daquela família, então a gente tem que ter muito cuidado e atenção com relação a isso, né. Entender também que essa família, ela tem, né, o seu lugar de fala, ela tem a consciência do motivo dela estar lá naquele serviço, não tratar essa família como se ela fosse, como se ela não tivesse uma noção crítica das coisas, como se ela não tivesse, o direito, né, de fazer a sua própria reclamação, de não ser atendida por determinado profissional, que ela não, criou vínculo, que ela não criou confiança, né. A gente precisa respeitar esse espaço dos usuários e das famílias que nós atendemos, né. Então, é importante de vocês observarem e perceberem essas situações e até mesmo conversar com o seu supervisor de campo ou a sua supervisora de campo a respeito disso, né. Se em algum momento ela observou que aquela pessoa não queria ser atendida por ela e ela acionou outro profissional para que essa pessoa se sentisse mais confortável, né. Então isso pode acontecer. Ou, por exemplo, um município que é muito pequeno, que todo mundo se conhece, né, ou até mesmo um bairro, que você no bairro em que você mora, essa pessoa é sua vizinha. Então, de você, enquanto profissional, não fazer aquele atendimento para aquela pessoa, para ter uma postura ética e chamar um outro profissional que possa atender aquela pessoa, e assim ela receber as devidas orientações sem nenhum desconforto, sem nenhum constrangimento, né. Então eu trouxe aqui um exemplo, em um CRAS, né, você enquanto estagiária, pode também, acompanhar o plano de ação para uma família em extrema pobreza, e compreender como que essa equipe ela vai ser acionada, né, como que as diversas, os diversos serviços das políticas públicas serão acionados, como por exemplo, a política habitacional, a política de saúde, o conselho tutelar, a educação, e o que vai compor esse atendimento intersetorial, né. Então, é importante de vocês acompanharem passo a passo desse planejamento do atendimento dessa família, certo? E aí é nítido de vocês compreenderem, né, que o estágio, contribui muito para a formação de vocês, é um espaço privilegiado de síntese entre esse conhecimento acadêmico e o cotidiano do trabalho profissional, porque à medida que, a gente faz essa revisão, essa é revisão de conteúdo, né, de tudo que vocês, aprenderam durante as aulas, mesmo que elas sejam gravadas, e vocês tenham, né, ali o professor na gravação, mas vocês tenham material para poder fazer a leitura, para poder refletir sobre esse cotidiano profissional, sobre a realidade dessas famílias, e assim isso vai possibilitar que, vocês compreendam o papel do serviço social em todas essas políticas públicas, né, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ai, mas o serviço social ele cabe em qualquer lugar, então qualquer pessoa pode ser assistente social". Não, ao contrário, é muita responsabilidade que a gente tem para poder analisar as relações familiares e as relações institucionais,
né, como que essa pessoa, ela vivencia uma situação de violência, é muito complexo, demanda muito da gente para poder, eh, compreender o que que é a demanda dessa, né, o que que é o pedido dessa pessoa, né, e como que a gente pode orientar, né, como que a gente pode desenvolver também instrumentos, para poder facilitar o nosso trabalho, porque a maioria das vezes o nosso instrumento, ele realmente é um instrumento abstrato, né, é um trabalho abstrato, que depende muito do nosso diálogo, da nossa postura e da nossa disposição também, para poder acolher aquela pessoa. Então, a gente acolher aquela pessoa e também aprender como atuar em rede, né, considerando essa complexidade das realidades sociais, ela demanda muito da leitura de vocês, do aprendizado, e para que vocês tenham esse compromisso de ter uma formação profissional de qualidade, né. Então, eh trazer muito essa questão do instrumento, que ele é um instrumento técnico, como por exemplo, um um formulário, né, de entrevistas, ou até mesmo um modelo de visita domiciliar, ele por si só não vai apresentar o resultado necessário, né, para vocês produzirem uma análise. Depende muito da fundamentação teórica que vocês aprenderam durante a graduação, através das aulas, dos materiais, para que vocês possam colocar tudo isso em prática, certo? Então, o estágio, ele traz, uma síntese formativa, né, ele traz também, a compreensão do que é uma ética profissional, né, porque a ética profissional, só pelo código de ética, né, que é uma legislação, não é o suficiente. É claro que é importante de vocês lerem sempre o código de ética, até porque a gente não lembra, né, de todos os direitos e deveres o tempo todo. Mas para a gente poder criar essa síntese, essa compreensão do que é a ética, o que está escrito lá no código de ética, para a gente poder colocar em prática, depende muito de como vocês foram supervisionados nesse estágio, né, nessa formação, de como a formação profissional de vocês foi realizada. Então, é muito mais que um requisito acadêmico para vocês tirarem nota, para vocês, concluírem a graduação, né. O estágio, representa também um espaço concreto de formação crítica, ética e política, porque vocês vão trabalhar com isso, né, diariamente, é o futuro de vocês. É uma oportunidade de vocês vivenciarem, várias dimensões do nosso exercício profissional. Então, essa relação, né, com o território, com o serviço que vocês estão observando, estão, ali no estágio, vai construir como será a postura profissional de vocês na relação com o usuário. Se ela vai ser comprometida com os direitos humanos, se ela vai ser baseada numa escuta qualificada, se ela vai ter um respeito à diversidade, uma valorização dessa autonomia do sujeito, né, como eu coloquei como exemplo. A pessoa talvez ela não queira, né, ser atendida por você, ou ela não possa ser atendida por você, pelo fato de você conhecê-la de uma outra situação. Então, isso é valorizar a autonomia, né, desse sujeito. E também, respeitar, a falta de entendimento daquela pessoa na primeira orientação que você ofereceu. Muitas vezes essa pessoa ela não compreende, porque é tanto termo técnico, é tanta, legislação, que às vezes a pessoa ela fica perdida mesmo, né, em alguns protocolos de saúde também. É importante de vocês terem, esse compromisso
de entender que às vezes essa pessoa ela precisa de 2, 3, 4 orientações, né. E aí você pode pensar assim: "Nossa, de novo essa pessoa aqui, eu estou orientando a mesma coisa". Isso pode acontecer, e aí cabe a vocês buscarem, né, do nosso conteúdo teórico e até mesmo, né, de uma questão ética, de entender ali que, o diálogo ele é um processo, tudo que vocês aprendem também é um processo. E da mesma forma, tudo que os usuários aprendem de socialização de informação, de orientação jurídica, orientação com relação aos diversos serviços que ele precisa passar, é um processo, tá? Então, compreender também o valor da atuação em conjunto, entre equipe, né, saber trabalhar em equipe significa que vocês vão ter que usar o diálogo diariamente, né, e diálogo mesmo, não é simplesmente conversas aleatórias, o diálogo envolve, né, tanto a pessoa te escutar quanto o outro quanto você mesmo, né, escutá-lo, através dos saberes de cada um, né, e fazer com que isso se complemente, sem abrir mão da identidade profissional do serviço social, né. Isso é muito difícil, com juízes, médicos, autoridades, né. Por exemplo, se vocês um dia prestarem um concurso para o Senado, né, então vocês estarão lá como profissional do serviço social, que precisa apresentar uma análise daquela realidade para um senador, por exemplo, porque vocês estão, elaborando, construindo uma lei específica para assédio sexual, para política do cuidado, para, alguma questão de violência contra criança e adolescente. Então, é importante de vocês aprenderem, né, qual que é o valor de cada profissão, de cada inclusive político, né, e saberem dialogar, valorizando a nossa profissão, valorizando a nossa dimensão teórica e metodológica, certo? Então, por isso que é importante, né, de vocês saberem qual que é o lugar, né, que vai construir essa teoria, essa técnica, essa ética, e é a partir do estágio. O estágio é o ponto inicial, né, o ponto de partida para vocês compreenderem como articular essa teoria, essa técnica, a ética, para que essa prática profissional ela não se limite simplesmente a responder demandas imediatas, mas ela também possa contribuir para a transformação da realidade dessas pessoas e até mesmo a realidade de um território, né. Então, o estágio exige uma reflexão constante, um compromisso com o projeto ético-político da profissão e uma disposição para vocês aprenderem, né, em diferentes contextos. Então, sempre lembrem-se disso, que é um processo, que é uma construção, né, que vocês precisam ter a consciência dessa responsabilidade profissional e social que vocês têm. E também, que vocês tenham confiança e segurança para poder fazer a intervenção em determinados serviços, né, porque vocês, têm uma formação, e essa formação ela traduz uma qualidade, uma sensibilidade ética, ela tem um compromisso coletivo, e depende muito de vocês para poder, trazer toda essa fala que eu trouxe para vocês, certo? Então agradeço, gente. Acho que é importante, né, de trazer esses pontos, esses elementos, para que vocês possam até
trazer dúvidas, né, com relação ao estágio, certo? Aí eu vou trazer aqui o que a Roberta escreveu, que durante o estágio foi programada uma visita técnica em uma área ao meu território de residência. Considerando os princípios éticos que orientam a atuação profissional e a preservação da imparcialidade, tanto para minha experiência enquanto estagiária, quanto em respeito ao usuário, eu fui realocada para acompanhar uma visita em outro território. Olha aí, né? É o que a gente falou agora. Então, tive a oportunidade de observar a atuação de uma equipe multiprofissional, psicólogo, pedagogo e outros profissionais, o que contribuiu para o meu aprendizado prático e compreensão da interdisciplinaridade no atendimento. Nossa, super bacana, né, Roberto, de saber, assim, que na prática realmente você conseguiu observar e perceber todos esses elementos que eu trouxe hoje, né, o quanto é importante essa postura até da sua supervisora de campo, né, dela observar que teria até um constrangimento para você também, né. Não no sentido de que você está aprendendo, nada disso, mas, no sentido de que você está olhando ali a realidade daquelas famílias, né, que são suas vizinhas, mais a fundo, né, coisa que você não faria se estivesse somente passando pela rua ou indo no comércio, né, no território que você mora, porque realmente a gente, sabe muito, né, da intimidade, das relações daquela família, se aprofunda muito, né, a gente está realmente trabalhando na privacidade, né, daquelas casas, daquelas famílias. Então isso é muito, muito interessante, assim. E você conseguiu, observar, assim, além dessa interdisciplinaridade, você